Estamos de volta aqui com o programa Comunidade Urgente na TV Alternativa, canal 19.1, afiliada à TV MEI no Maranhão. Quero mais uma vez agradecer a sua audiência, você que está na Grande São Luís, você que está no interior do estado, você internauta, você que acompanha também fora do Maranhão, acompanhando pelo nosso site, pelo nosso canal do YouTube. Muito obrigado. Quero mandar um abraço para Elisa, acompanhando nosso programa no bairro Jaracati, na capital maranhense. Obrigado, Elisa, pela sua audiência. Forte abraço. Olha, no próximo domingo terá eleições aqui no estado do Maranhão e também o plebiscito do transporte público, né, da gratuidade estudantil, né? Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio o Rogério Costa, o professor Rogério Costa, e também o Iago Henrique, estudante. Eles vão explicar para a gente, porque é uma grande curiosidade. Primeiramente, queria agradecer a presença de vocês, dois aqui com a gente. O público de casa quer saber, né, o que se trata, porque muita gente está aí sem saber, querendo entender como é que vai funcionar. Então, queria começar primeiramente com o professor Rogério. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Professor, a pergunta... a primeira é, o que é o plebiscito? Muita gente pergunta, o que é isso, o plebiscito? Fale pra gente. O plebiscito, na verdade, é um dispositivo constitucional, né, em que você pode submeter a população, a opinião da população, sobre alguma mudança significativa para uma realidade. No Brasil, se não me engano, são 5 municípios que vão realizar consultas públicas. Sim. Tem mudança de bandeira de Belo Horizonte. Aqui no Maranhão são 2 plebiscitos, temos o nosso aqui em São Luís e em Governador Edson Lobão para a mudança do nome de lá. Sim. E alguns outros. No nosso caso específico, o plebiscito é para que haja a implantação do passe livre para os estudantes do município de São Luís. Então, esse é o objeto desse plebiscito que a população vai opinar domingo, se é a favor ou se ela é contrária à adoção do passe livre para os estudantes. Na verdade, é uma consulta pública, né? Uma consulta para que a população possa escolher. É algo que é democrático, então todas as pessoas têm que atentar para isso, que não vão votar apenas para vereador e prefeito, mas também tem um terceiro voto. Como é que vai estar lá na urna, professor? Na urna vai, depois de você votar, de o eleitor votar para vereador, para prefeito, tradicionalmente a gente já vai encerrar, aí a urna vai fazer a terceira pergunta, que é se você é a favor ou se você é a favor da implantação do passe livre estudantil em São Luís. Então você vai ter que apertar a sua opção, o 1, que é para adoção, ou o 2, que vai ser contrário, né? Obviamente, neste caso, como alguém usuário da população, eu acho que é bom para todos nós, certo? Mas é importante que a população participe, porque não é o fato de ser uma consulta pública Sim. que é menor. É que com a consulta sendo aprovada pela população, independente de quem vai ser o eleito para a próxima gestão, ele terá a obrigatoriedade de regulamentar, de implantar o sistema de passe livre no município de São Luís. Certo. Já eu volto a conversar com o professor o Rogério. Eu vou falar aqui com o Iago. Iago, é uma conquista, caso seja aprovado, né? Se caso aconteça de fato, é uma conquista para os estudantes, porque a gente sabe aquela questão lá da greve lá atrás, aquela situação toda, então é uma grande conquista, né? Se for feito. E veja só, a gente está num ano de comemoração de 45 Sim. anos, né? Em relação à luta que aconteceu pela meia passagem, né? Sim. E é importante frisar que foi um momento de repressão, um momento de ditadura, né? Então houve de fato uma luta física, né? E nesse momento, né, 45 anos depois, a gente pode exercer, né, esse direito Sim. através de uma consulta pública, como o professor já falou, né? Sendo o plebiscito uma consulta prévia, né? Se fosse uma consulta após o direito, né? Após o ato legislativo, seria um referendo. Então a gente tem a importância que a população ludovicense possa exercer esse desejo, né? Essa vontade e inclusive nas urnas. Certo, vai gerar um grande benefício para os estudantes. Queria que você falasse, você que é estudante, falasse para o pessoal de casa, como é que você vê, na sua ótica, como é que você vê a situação hoje em dia dessa questão da passagem aqui no estado? Veja só,
Eu sou graduando de Artes Visuais, né, do IFMA Centro Histórico, né, e eu lido todos os dias com essa dinâmica de necessidade onde a gente precisa escolher entre um almoço, né, um almoço no RU ou uma passagem, né, cursar uma disciplina ou uma passagem. Então, veja só, um passe livre não influencia não só na vida do estudante, né, do estudante trabalhador, mas também, de certa forma, influencia em toda a sua família, né, seja o estudante que é financiado pelos pais ou seja o estudante que é trabalhador e pai de família, que precisa escolher da sua renda aonde ele vai aplicar, né. Então, uma consulta pública dessa, sem dúvida nenhuma, permite que o trabalhador estudante, o estudante ou a modalidade mais recente, que é o jovem nem, né, que nem trabalha e nem estuda, né, possa exercer a sua vontade, né, o seu desejo e, sem dúvida nenhuma, conquistar um direito, uma política pública. Você falou algo importante, que é a questão da passagem. A gente sabe que aqui na capital, por exemplo, o povo ainda paga uma passagem cara diante de um serviço péssimo, né? A gente sempre recebe reclamação aqui. E isso evita também a evasão escolar, porque, como você diz, às vezes a pessoa não tem esse valor para pagar passagem. E isso, com certeza, combate essa evasão escolar. Com certeza. Essa dinâmica de concessões é uma dinâmica que, de certa forma, esvazia os direitos, né? Então, muitas das vezes o estudante, ele não só com uma bolsa, ele vai permanecer estudando, né? Muitas das vezes ele vai precisar daquela própria bolsa ou tirar do seu recurso para estar financiando o seu transporte público. Então a gente pensa que um direito ao passe livre, ele exerce o direito constitucional de ir e vir da sua forma mais plena, né? Não só permitindo que o estudante usufrua da educação pública, mas também que ele possa exercer o direito ao lazer, à saúde, né? E a uma série de possibilidades que a classe trabalhadora é reprimida, né? É impedida, né? A gente entende que os filhos da burguesia, eles têm total acesso à cidade da sua forma mais plena, né? E a classe trabalhadora que utiliza do transporte público, que é um transporte defasado, né? Sucateado e que é mal administrado pela burguesia, a gente entende que a partir de um passe livre estudantil, o direito ele vai, um direito pleno de ir e vir, ele vai ser exercido de forma mais efetiva. Certo. Volto a falar agora com o professor Rogério, que ele vai explicar aí pra gente, e eu tenho certeza que o pessoal de casa deve também ter essa dúvida. Domingo, as eleições, o pessoal vai lá e vota. No final do dia vai saber a apuração, já vai saber a questão também do plebiscito. Qual é os próximos passos? A partir da aprovação do plebiscito, então, há toda aquela tramitação de aguardar a posse dos eleitos, do próximo prefeito, e tanto o legislativo quanto como o executivo, eles têm que elaborar o procedimento regulatório. Porque o que acontece? A gente tem recebido questionamentos como, é só para estudante pobre, é para estudante de faculdade privada. Estudante de faculdade privada é trabalhador e é pobre, né? Os pais dos estudantes são trabalhadores e têm as despesas também. Então, esses detalhes são durante o processo de regulamentação. Agora, a gente vai precisar ter a aprovação da maioria do eleitorado para que os gestores, a partir do próximo ano, possam tanto formular os projetos de leis, como o chefe do executivo sancionar e ela ser posta em prática. Nessa tramitação, tem questões como a questão dos subsídios para as empresas. Na verdade, alguns setores do movimento que reivindicam o passe livre são a favor do passe livre integral, universal e de uma empresa pública de transporte. São questões que não estão em foco neste momento. Agora é garantir o direito dos estudantes de ter acesso ao transporte, garantindo o direito de ir e vir e garantindo a condição mínima para a sua formação e transformação da nossa sociedade no futuro. Não tem como dizer assim quantos dias, quantos meses, é uma questão burocrática para que de fato aconteça isso já depois for aprovado. Na verdade, Wellington, não precisaríamos nem realizar uma consulta pública para termos o passe livre
implementado. Por exemplo, um requerimento de vereador aprovado e o processo discutido, isso seria implementado com Fortaleza, São Paulo, se não estou enganado, o Distrito Federal, mas aí tem a questão da vontade política e das articulações e dos interesses. Nós estamos numa realidade em que o transporte público, ele é gerido, ele é praticamente comandado pela iniciativa privada. Então, são muitos embates. O primeiro é que a população entenda que implementar o passe livre não significa nem esmola e nem tem nada a ver com questão de aumento de assalto, como as pessoas viajam, não tem a ver com vagabundo, ou o fato de que, por exemplo, você, quando nós estávamos na faculdade, a gente suportou as dificuldades, mas não quer dizer que as gerações futuras não tenham o direito de ter umas condições melhores de aprendizado. E é isso que a gente precisa estar consciente e votar, participar da consulta pública no próximo domingo. Então, o passe livre é um direito, é o direito de ir e vir do estudante, não só para aula, como, por exemplo, tem cidades que o passe só vale quando for em dia de aula, ou seja, o estudante não faz uma atividade extra classe no fim de semana, não tem o direito ao lazer, enfim, o estudo faz parte da vida e os estudantes têm direito à vida, né? E quando nós falamos de direito à vida, nós estamos falando de sala de aula, do ambiente familiar e do direito a tudo que tem na cidade. Certo. A gente está terminando o programa um pouco rápido, mas eu queria deixar esse espaço para que vocês dois, primeiro começando com o professor ali, que já está falando, desse uma mensagem para os nossos telespectadores, o povo ludovicense, os eleitores ludovicenses que vão às urnas no próximo domingo, que vocês deixassem essa mensagem. Começando pelo senhor, professor. Nós, ludovicenses, digo com muito amor, com muita satisfação, nós, ludovicenses, temos um dever. Está muito sendo falado dever cívico, patriota, então este é o momento de apresentarmos esse amor pela cidade e o amor por aquele que está no nosso entorno. Então, é uma realidade de uma cidade que é pobre e lutadora, e implementar o passe livre estudantil significa dar um voto para uma radical transformação nas gerações futuras. Filhos, netos, até mesmo alguns pais que hoje, depois de cuidar dos filhos, têm zelo em se formar para também conseguir uma vida melhor. Então, participe e aprovem no plebiscito o passe livre estudantil. E agradeço aqui também o espaço da TV Alternativa, contribuindo com a democracia. Tá ok. Agora o Iago também dá essa mensagem aí, pedir para o povo ter essa consciência, né? Toda a população que vai votar aí no domingo. O transporte público hoje em São Luís, na verdade, ele é coletivo, né? Então a gente acredita que ele deve ser público, né? Para ser público, a gente tem que transformar ele acessível a toda a classe trabalhadora, né? Então, se você não tem recurso para pagar uma tarifa de ônibus que, consequentemente, ano a ano vem aumentando, né? Você não tem acesso. Então, a frente pelo sim ao passe livre é uma dinâmica, né? É uma candidatura onde a gente não elege um candidato, a gente elege um direito público, né? Uma política pública para que ela se torne efetiva para toda a população, né? Então a gente agradece de fato o espaço, né, que foi cedido pela TV Alternativa para que a gente possa fazer ainda nessa reta final já, né? A votação já é no domingo, parte dessa divulgação, né? Parte dessa propagação da campanha pelo sim. Nós, enquanto coletivos, acreditamos que não só o estudante, mas toda a classe trabalhadora, inclusive as pessoas que estão desempregadas, não devem pagar pelo transporte, né? Pelo transporte público. Ele de fato deve ser uma coisa acessível a qualquer pessoa, a qualquer classe, né? Qualquer trabalhador. Por isso a gente entende que não só como foi necessário a luta pela meia passagem e a luta pelo passe livre hoje, a gente entende que futuramente a gente precisa caminhar, né, para a tarifa zero, né? São despejados milhões de reais nas empresas públicas de transporte, né? Verdadeiros monopólios.
Então, existe dinheiro, existe recurso, é possível ser feito, né? E a gente não pode acreditar que quem necessita disso é vagabundo, né? Quem necessita disso são os trabalhadores, são os estudantes e que, de fato, pagam seus impostos. A gente defende também que seja criada uma empresa municipal, né, de transporte público e que esse recurso ele seja gerido pela prefeitura, né? Que a gente pare de encher o bolso dos empresários que nos entregam um transporte sucateado, ônibus que não chegam a tempo, que constantemente dão prego e que não levam de fato a classe trabalhadora aos seus destinos, né? Que se transforme em uma empresa municipal de transporte e que de fato transforme o transporte público em público. Ok, eu agradeço aqui mais uma vez o Iago, né, estudante, falou aqui um pouquinho com a gente, e o professor Rogério também. Rogério, obrigado pela presença de vocês, acredito que o público tirou essas dúvidas, tá bom? Obrigado. Agradeço você de casa que acompanhou o nosso programa também. Fica o convite amanhã a partir das 18h30 aqui no Comunidade Urgente. Deus abençoe a todos e até lá. Tchau, tchau.